nós aqui outra vez. Hoje eu quero recomendar um livro muito interessante chamado A História de Pai Inácio. Psicografia da médium Ana Ponzetta e contado aí pelo próprio Pai Inácio. Quem foi Pai Inácio? É um espírito que se apresenta como preto velho nas atividades mediúnicas, que sempre tem colaborado aí Brasil afora nos trabalhos espirituais, seja nas casas espíritas, nas de Umbanda, sempre trazendo suas orientações, também participando na proteção das casas. E gostei muito desse livro, muito simples, gostoso de ler. Ele conta algumas das existências desse espírito, por ele mesmo relata aquilo que ele teve permissão de relatar, né? Algumas de suas existências para trazer para nós algumas orientações, alguns conhecimentos. E ele começa falando de 2 ou 3 existências que ele teve na África, ainda lá mais ou menos lá pelos anos de 1500, 1600. E ele, resumindo, nessas 2 ou 3 existências que ele teve na África, ele era de famílias boas, famílias até bem financeiramente, né, ali para a região. E nós sabemos que na África tem muitos conflitos de terra, de espaço, entre famílias, né? Ainda é um continente bastante conturbado politicamente, digamos assim. E ele conta um pouco disso também, né? Mas que ele sempre teve a chance de, quando esteve encarnado lá, participar de famílias até razoavelmente bem estabilizadas, onde era muito presente a questão do misticismo religioso africano, né, que tem várias crenças nos deuses da natureza, deuses para cada região, para cada estação do ano. E ele teve pontos positivos nessas existências, mas falhou muito mais, né? Então, de pontos positivos, o que eu consegui depreender é que ele pôde aprender muito sobre como usar plantas medicinais, como usar técnicas de cultivo ali, porque como ele era de família razoável, ele tinha acesso ao conhecimento, né, aos professores particulares. Então ele foi aprendendo a como administrar melhor ali as propriedades dos pais dele e colocar isso em benefício da população, que depois ele veio a ser dirigente. Então ele foi melhorando as técnicas agrícolas na região, ele foi ensinando como utilizar melhor os recursos naturais, e pôde aprender muito sobre mediunidade e sobre como utilizar as plantas medicinais. E isso ficou na memória espiritual dele, né? A parte mediúnica também, ele tinha, a gente mais ou menos que sabe que na África tem vários assim guias, né? Cada tribo tem a sua, ou cada clã, digamos assim, tem os seus guias espirituais encarnados mesmo, como se fosse um pajé de uma tribo indígena, tem lá o responsável espiritual por aquele povo ali. Então ele aprendeu muito com esses guias encarnados. Na parte mediúnica também tinha uma mediunidade muito boa. E na parte positiva ele conseguiu evoluir nessa área aí, mas infelizmente devido às facilidades financeiras que a família dele sempre teve, por ser uma pessoa muito inteligente, muito forte, muito perspicaz, ele utilizou isso também muito para o mal, né? Então ele infelizmente cometeu vários erros, vários abusos, né, abusos assim de autoridade, mandou matar várias pessoas, infelizmente, inimigos, né, que ele não queria, ele mandou eliminar também. Então assim, ao mesmo tempo que ele teve alguns pontos positivos nessas existências na África, ele contraiu muitos e muitos débitos na parte espiritual negativa. E aí o livro faz uma transição e já conta ele reencarnando no Brasil, na época da escravidão, ali pelos anos de 1700, 1750, no interior do Brasil. Pelo que eu consegui entender, tudo parece que é mais ou menos interior de São Paulo, aquela região ali, onde ele reencarnou. E ele pôde reencarnar em
famílias ricas, onde ele foi parar como escravo. Então, ele, depois de passar vários e vários anos no umbral inferior, realmente sofrendo as consequências daqueles arbítrios que ele praticou na África, ele se conscientizou um pouco de que era necessário evoluir e fazer o bem para poder resgatar tantas faltas que ele teve na África. Então foi assim que foi concedido para ele vir para o Brasil, reencarnar como escravo, e através do trabalho humilde na senzala, ou junto com aqueles que moravam ali na fazenda, ele pudesse trabalhar com as ervas medicinais, curando as pessoas que precisavam, sejam os escravos, sejam pessoas da cidade ali ao redor, e trabalhar com a mediunidade a favor daqueles que realmente precisavam, né? Então foi acho que uma ou duas existências, me parece que uma só, uma existência no Brasil muito sem recursos financeiros nenhum, mas onde ele realmente pôde trabalhar, colocar em prática aquilo que ele tinha aprendido de bom e colocar isso em benefício dele mesmo e da humanidade. Então eu recomendo muito esse livro, A História de Pai Inácio. Traz bem como era o nosso Brasil escravo, né, durante a escravidão, todo aquele movimento da abolição da escravatura, conta aqui também, da Princesa Isabel. Então eu acho muito interessante porque casa bastante a parte histórica do nosso Brasil com a questão espiritual de uma pessoa que viveu na carne as agruras, ou digamos assim, os sofrimentos daquele povo negro escravizado da época. Então, leia A História de Pai Inácio, de Espírito Pai Inácio, psicografia de Ana Ponzetta. Fui!